segundo Santo Agostinho. E você pode perguntar, mas por que Santo Agostinho? Espera aí, esse santo aí, ele é filósofo? Ele é filósofo também. E por que Agostinho? Porque Agostinho é conhecido como o doutor da graça. Então, nada mais do que ninguém melhor do que Santo Agostinho para falar sobre a graça, certo? E a graça vai envolver a liberdade, que não é liberdade, é, na verdade, livre-arbítrio, certo? E o mal. Mas, antes de tudo, eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal. Quando a gente vai fazer a pergunta sobre o problema do mal, afinal de contas, o que é esse problema do mal? Esse problema do mal é necessário antes que a gente responda o que é o mal. Mas o mal, como vocês sabem, eu não sei se vocês se lembram das aulas anteriores, onde eu já falei sobre Santo Agostinho, já dei uma aula também sobre o helenismo. Eu não sei se vocês se lembram, mas não existe problema sem contexto. Não existe, não surge um problema sem um período, sem um contexto específico que lhe dê a forma. Então, por exemplo, eu não sei se vocês se lembram, mas pensar o problema do mal para o grego no período clássico era pensar o mal a partir do que era a relação entre a filosofia e a política. Ou seja, havia uma relação aí muito estreita entre política e filosofia. O ateniense, ele pensava todos os problemas, qualquer que fosse, ou qualquer que fosse o conceito, ele pensava sempre lado a lado a política. Ele sempre pensava qualquer um desses problemas com a preocupação cívica, né? O filósofo ateniense ele tinha um compromisso cívico com a cidade, ou seja, com a polis. Porque, como vocês sabem, o período clássico, né, Atenas, sobretudo, vocês sabem que as cidades eram chamadas de cidades-estado, elas eram uma espécie de cidades independentes. Vamos supor, os Estados Unidos, por exemplo, existem estados independentes. Então, o que é que acontece? É como se cada cidade, de certa forma, fosse um próprio país, né, independente. Então, as leis daquela cidade que vigoram ali serão diferentes das leis de outra cidade. Então, Atenas, por exemplo, período clássico sempre vai estar relacionado a Atenas. Então, vocês vão comparar ali com Tebas e cidades próximas a Atenas, vai haver ali uma forma política, uma organização política, social diferente, certo? Então, o que acontece? Quando o grego do período clássico ele ia pensar o mal ou o bem, né? Porque é mais fácil a gente falar sobre o bem no período clássico, né? Filósofo antigo, né? É mais fácil você falar sobre o mal. É mais fácil o grego no período clássico falar sobre o bem do que o mal. Então, falar sobre o bem, de certa forma, sendo um conceito oposto ao mal, será uma forma da gente compreender como é que, como será, como será que o grego pensaria o mal. Por exemplo, o grego pensaria o mal ou o bem em que sentido? O bem seria o bem da cidade ou o bem da polis, certo?
Então, pensar o bem ou o mal para o grego no período clássico seria pensar no bem da polis, da cidade. Ok? Vocês entenderam o que eu estou falando até agora? Entendi. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Ficou claro? Tudo certo. Ficou claro, sim. Então, pessoal, se vocês perceberem, eu estou fazendo uma retrospectiva. Eu estou pegando o que é o problema do mal, eu estou voltando, né? Estou indo para o período clássico e eu vou prosseguir até chegar em Santo Agostinho. Então, vocês entenderam o que é pensar o bem ou o mal para o grego clássico, certo? A filosofia clássica, né? Ateniense. Então, pensar o bem seria, ou o mal seria pensar o bem da cidade, o bem da polis. Existe uma relação política, ok? Então, agora a gente vai para o período helênico. O que acontece no período helênico? Não sei se vocês se lembram das aulas anteriores, mas o que acontece? As cidades gregas, elas perdem a autonomia. Por quê? Por causa da expansão do Império Alexandrino. Então, quando Alexandre o Grande ele adentra em todos os territórios, todas as cidades gregas, ou praticamente todas, e além ainda da Grécia, indo para o Oriente, Alexandre o Grande ele tira a autonomia das cidades e ele destrói aquele modelo político, aquela organização social que existia ali. E, inclusive, economicamente também falando. Né? A organização política e social ela afetará também a economia. Mas, enfim, o que acontece? As cidades elas vão ser diluídas, né, dissolvidas, e elas vão tornar-se uma coisa só, elas vão ser parte de um mesmo império, chamado a megalópolis alexandrina, né? Ou Alexandria, se vocês quiserem. Mas o que vai acontecer nesse período helênico? O pensamento dos filósofos eles vão desassociar-se da política. E o que vai acontecer? Eles irão pensar não mais nos problemas filosóficos com a obrigação cívica que o ateniense outrora tinha. Ele vai pensar os problemas a partir dele mesmo. Ou seja, porque nasce ali o conceito de indivíduo. Né? Então, ele pensará o bem ou o mal a partir da perspectiva do indivíduo e não do cidadão, né? Que está voltado para o todo. Outra coisa que é importante vocês lembrarem é que existia algo chamado democracia no período clássico, antes do Império de Alexandre o Grande. O que acontece? Havia o voto, as pessoas discutiam, debatiam, e aí estava incluído também os debates filosóficos, certo? A política, a filosofia era praticamente a mesma coisa, não havia muita diferença. Então, os debates políticos, eles vão se encerrar, porque vai haver um só imperador que vai delegar tarefas a alguns súditos que ele escolheu, e não vai haver mais essa coisa de escolha, não vai haver mais o voto. Será agora o imperador quem vai decidir o que acontece na sua cidade, a grande cidade de proporções universais. Né? Seria equivalente a um globalismo, por exemplo.
Então, vocês entenderam até agora o que eu estou falando? Ficou claro? Alguma dúvida? Alguma colocação de vocês? Alguma recordação? Algum Professor, tem insight? uma pergunta para fazer sobre Santo Agostinho. Uma pessoa para ser canonizada a santo, ela precisa estar morta ou viva ela ainda já pode ser? Ela pode... Oi? Uma pessoa para ser considerado santo, tipo Santo Agostinho, ela pode estar viva ainda para ser canonizada? É canonizado que diz, né? Canonizado. Isso mesmo. Então, essa questão aí de canonização, sinceramente, eu não... Eu estudo filosofia medieval, mas alguns assuntos teológicos da igreja, sinceramente, eu não adentrei nesse assunto e talvez nem sei se pretendo fazer isso, até porque teologia é uma coisa que existe muito debate, que existe muitas correntes teológicas, que uma vai dizer uma coisa, outra vai dizer outra coisa. Uma vai dizer que foi errado canonizar fulano de tal, ação, outra vai dizer que não. Então, teologia não é um estudo com pensamento fixo. Veja, teologia não é um pensamento fixo. Veja, existem certos dogmas básicos do cristianismo, dogmas básicos de fé, que não podem ser abandonados, porque aí irá interferir nos fundamentos essenciais daquela religião. Então, nesse caso aí, por exemplo, de ser canonizado ou não ser canonizado, isso daí não vai interferir em nada sobre os pontos, as questões essenciais do cristianismo, entende? Isso aí não vai ser um assunto que vai ter tanta importância, por exemplo, para a salvação do homem. Porque se você parar para pensar, por exemplo, quando estava Jesus, os seus discípulos, era necessário que eles morressem para que eles fossem santos? Você já parou para pensar nisso, por exemplo? Uma coisa é quando surge a igreja, as hierarquias da igreja e tudo mais, os dogmas da igreja. Outra coisa é o cristianismo em sua essência, partindo da própria doutrina do Cristo, entende? Mas, enfim, só para a gente não se estender muito e acabar não dando tempo de falar sobre as outras coisas. Obrigado, professor. Depois eu dou uma pesquisada melhor no Google, não sei. Eu não falo contra o professor de filosofia. Obrigada. Ok. Desculpe não saber de responder essa questão, realmente não é uma coisa que... Nada, professor, nada. É normal. Está na minha O senhor não é pauta. obrigado a saber de tudo, não. O senhor não é o dicionário, não. Relaxa. Com certeza. E qualquer coisa eu posso dar uma pesquisada e eu posso falar para você na próxima aula, certo? Ou então você pode me perguntar, porque é aquilo ali. Professor, responderam no privado, Janailson disse que para você ser canonizado é um processo após a sua morte. Obrigada, Janailson. Eu tendia a pensar que fosse dessa maneira, mas eu não tinha certeza, então eu preferi não opinar, certo? Mas, enfim, ali é uma questão que, quando a gente se preocupa com algumas questões, a gente acaba deixando outras de lado. Então, eu ainda não tive essa preocupação de saber sobre a canonização, até porque eu nem sou católico, não sei se você sabia disso, eu não sou católico. Eu não sei sobre todas as coisas, sobre a doutrina da Igreja Católica, eu não sei, sinceramente. Eu venho estudando Agostinho há algum tempo, faz pouco tempo que eu venho estudando Agostinho, então eu não sei sobre todas as coisas da doutrina católica. Mas se você tiver outra pergunta relativa
Agostinho que não seja referente a doutrinas não básicas, né, da igreja, não essenciais para a salvação, aí você pode perguntar aqui agora, ok? Ô, professor, por que o senhor estuda Obrigada, professor. especificamente sobre Agostinho? Oi, não entendi. Por que o senhor escolheu estudar sobre Agostinho? Ah, porque eu escolhi Agostinho? É simples. Na verdade, Agostinho, eu deveria ter começado a estudar Agostinho muito antes do que eu comecei a estudar, né? Porque eu entrei na universidade com 24 anos, creio eu, e antes disso, eu acho que ainda no ensino médio, eu deveria ter 16 anos, 17, no máximo, ou alguma coisa por aí. Eu estava numa profunda crise de fé, né? Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que, mesmo eu já fui evangélico, eu já fui protestante, então eu estava num momento, uma crise muito grande de fé, porque ficava dentro de mim sempre a razão e a fé. Eu sempre fui muito curioso, eu sempre quis entender as coisas, eu sempre quis entender, inclusive, as coisas que estavam escritas na Bíblia, que eu perguntava para diversos pastores e pessoas da religião, elas nunca me respondiam, né? Então, aquilo me deixava numa crise de fé ainda maior. Eu me via diante do nada, eu me via no escuro do meu quarto, diante da escuridão, e me perguntava o que seria o nada, o que seria a não existência, né? Ou a gente agora pode falar filosoficamente o que seria o não ser, por exemplo, mas eu orava, né? Eu era protestante, então eu falava com o Deus que eu creio, e eu ainda creio, mas eu não sou mais protestante, enfim. Então eu orava e pedia que o Deus que eu acredito me revelasse, me mostrasse a verdade, a verdade mais pura possível. Então, eu procurava a verdade, né? Onde é que estava a verdade nos discursos de pastores, de igrejas? Eu procurava a verdade sobre minha própria religião, eu questionava a minha própria religião, eu questionava a minha própria fé. E eu gostava de filosofia já no ensino médio. Eu acredito que em determinado ponto da sua vida, quando você começa a ler muito a Bíblia, é inevitável que surjam perguntas filosóficas. É inevitável. E eu já tinha essa tendência de buscar buscar as coisas, né? As coisas essenciais da vida, entender as coisas essenciais, pelo menos para mim, da vida. Responder as perguntas sobre Deus, sobre a morte, sobre o sentido da vida, esse tipo de coisa. Então, de repente, eu me vi ali no ensino médio, eu comecei a ler os livros de filosofia da própria escola e eu me via numa crise de fé, né? Me via entre a razão e a fé, me via questionando a própria religião e a minha própria fé. Eu tinha perguntas como, do tipo, se Deus existe e é o Criador, mas como é que ele pode ser o Criador? Ele veio de onde? Quem foi que criou Deus? Como é que pode Deus sempre ter existido? Então, esse era o tipo de pergunta que vinha na minha cabeça e que ninguém me respondia. Mas se vocês souberem, né, o Santo Agostinho já respondeu essas perguntas. Então, o que não houve foi uma orientação de pessoas da igreja, religiosas, para que eu lesse o Santo Agostinho e sanasse aquelas dúvidas que eu tinha, certo? Então, houve um dia em que uma professora do ensino médio colocou no quadro as duas palavras, razão e fé, né? E ela falou de repente sobre Agostinho, foi numa aula de filosofia.
E ela falou, Agostinho foi, né, um filósofo que buscou conciliar a fé e a razão. E eu olhei para aquilo, eu acho que meus olhos brilharam, porque era justamente aquilo que estava acontecendo comigo. Havia ali um conflito entre a fé e a razão. E a razão parecia que colocava minha fé em xeque, em jogo. Por outro lado, eu não conseguia me desfazer da fé. Então, foi por conta disso. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Respondeu Tentei sim. responder, tentei responder da maneira mais sincera possível. Mais alguma pergunta? Alguma outra pessoa? Alguma dúvida sobre o que foi falado até então? Vocês entenderam o porquê de eu falar sobre o período clássico, período helênico, para chegar ainda em Agostinho sobre o problema do mal? Vocês entenderam por que eu fiz isso? Deu para entender sim, professor. Tudo ficou bem claro. Acho que o senhor pode seguir. Ana, mas o que eu quero saber de vocês é, vocês entendem o motivo pelo qual eu estou tratando de um problema, não desse problema, o problema do mal. Você entendeu por que eu volto, eu faço uma retrospectiva sobre o problema do mal, volto para o período clássico, passo pelo período helênico para chegar em Agostinho, certo? Vocês sabem por que eu fiz isso? Oi? Oi, Isabelle, pode falar, estou ouvindo. Sim, Sim, o motivo. Oi? Eu não estou Deu para entendendo. entender sim o motivo que o senhor voltou. Qual foi o motivo? Então, pessoal, eu vou explicar aqui qual é o motivo. É o seguinte, eu acho que eu Professor, eu falei... tenho uma pergunta sobre o mal. O senhor pode me responder? Oi? Eu tenho uma perguntinha. Então, O senhor Aline, acha que fazer o mal é uma escolha ou a pessoa meio que já está destinado a ser isso? aguarda só mais um pouquinho e vou responder isso lá na frente. Porque Tá bom. vai entender melhor quando eu responder lá na frente. Mas, enfim, só para ficar claro para vocês entenderem que eu estou fazendo isso, é o seguinte. Eu volto para explicar sobre o mal, por quê? Porque qualquer problema que seja, ele surge no contexto, né? O problema surge porque existe ali uma dissidência entre ideias, entre escolas filosóficas, entre sistemas de crenças que são opostos, né? E são inconciliáveis às vezes. Então, será aquele contexto que vai dizer a forma que aquele problema irá adquirir. Então, o problema, o significado desse problema vai depender daquela época em que ele está sendo tratado. É isso. Vocês entenderam? Então, quando vocês pensarem o problema do mal em Agostinho, vocês vão diferenciar isso. Vocês vão diferenciar esse problema quando vocês pensam no período helênico, quando vocês pensam no período clássico, entenderam? É só isso. Mas então, vou passar os slides aqui, né? Eu falei sobre isso daqui, ó. Olha, as cidades-estado, filósofo, cidadão ateniense, o compromisso civil, os problemas da polis, da felicidade, né? Porque uma coisa que eu esqueci de falar para vocês foi o seguinte: quando o filósofo ateniense ele vai pensar no bem da polis, aqui tem uma finalidade. A finalidade é o quê? É a felicidade. É a felicidade da polis, certo? Como também no período helênico, quando o filósofo helênico ele vai pensar o bem ou o mal, quer dizer, o bem, certo? Porque o mal não será a felicidade. Quando ele pensar
o bem, ele vai pensar com a finalidade da felicidade. Não é do cidadão que tem compromisso cívico, mas do indivíduo, dele mesmo. As escolas ali helênicas, os filósofos, enfim. Então, eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, porque é importante que vocês entendam isso, para que vocês possam compreender depois o que eu vou dizer. Então, Ô, professor, oi. se o bem, essa autonomia da cidade-estado, então o mal seria, tipo, a perca dessa autonomia. Sim, também, com certeza. Pelo menos para ir para o filósofo clássico, né? Para o filósofo ateniense, porque é ruim para o regime, para aquilo que dava a unidade daquele regime político, daquele modelo político, daquele contexto social, econômico. Então, perdeu-se a identidade do ateniense, você entende? Desculpa, não estou conseguindo ver o teu nome aqui, porque tem um... Qual o seu nome? Jaque, Você entendeu, Jaque? entendi. Então o mal só surge depois, né, com essa perca dessa autonomia. Porque antes não existia esse mal. Não, veja, não é que não existisse esse mal, veja. É aquilo que eu estou falando. Isso é um dos aspectos ruins, ou seja, mal, né, da perca da autonomia. Porque vai levar consigo todas as outras coisas que o grego tinha, certo? A sua própria identidade, você entende, Jack? Então, o mal para o filósofo grego, que tinha uma relação estreita com a política, e que pensar era pensar a política. O filósofo era aquele cuja sua filosofia pensava junto com a política, entende? Junto com o pensamento político, o compromisso cívico. Então, Ô, professor, oi. então, nesse período da filosofia helenística, um cidadão que não se comprometesse com os problemas da polis poderia ser considerado um mal na cidade? Com certeza, com certeza. Com certeza. E vocês sabem, inclusive, que a participação política era dos homens livres, né? Dos residentes, ou seja, os estrangeiros. Para vocês, eu não sei se vocês sabem disso, se vocês lembram das aulas anteriores, eu falo sobre isso, e acredito que alguns outros professores possam ter falado sobre isso também. É que estrangeiro era aquele cara que morava na cidade vizinha, era chamado de estrangeiro. Entende? O cara que vem de Tebas lá para Atenas, ele é considerado estrangeiro. Então, ele não tem direitos cívicos, entende? Ele não participa da política, ele não vota, ele não opina, ele não decide nada. Então, você entende que estavam ali muitos filósofos reunidos na Ágora e tudo mais, nas discussões políticas, né? Havia ali também o comércio e era o homem livre, né? Havia filósofos, o homem era de maior, livre, ou seja, os escravos não podiam participar, as mulheres também não podiam votar, as crianças também não. Enfim, então, com certeza, isso aí que você está falando faz sentido. Mas, recapitulando, pessoal, para que a gente ganhe tempo aqui, vocês estão vendo aí o slide? Passei pelo período clássico, passo pelo período helenístico, vou para a Idade Média. Mas a Idade Média, mesmo, pessoal, vocês acham que a Idade Média, o que é que vocês acham? Agostinho nasceu e viveu e morreu na Idade Média, o que é que vocês acham? Vocês conseguiram entender o que esse slide está dizendo? Veja,
Agostinho nasceu aqui No caso, ele morreu antes de começar a Idade Média, é o que está aparecendo aí. justamente, Isabela, é isso mesmo. Pois é, professor, porque também ele não ia viver esse tanto de ano, né? Tipo, 200 anos, quase 200 anos, né? Do início da Idade Média, que é 476. Justamente. A não ser que ele fosse um vampiro, né? Isso. Com certeza, cara. Então, vocês estão sabendo já que o Agostinho ele não viveu na Idade Média, né? Ô, professor, Oficialmente falando. mas então, no caso, ele viveu meio que nesse processo de transição para o começo da Idade Média, e aí toda a filosofia e as ideias dos filósofos medievais eram influenciadas pelas ideias dele? Com certeza. Isso mesmo. Perfeitamente. Foi isso mesmo, Ana. Agostinho, né? Então, no caso, ele fazia alusões que para a época dele não era Idade Média ainda, mas quando chegou na Idade Média, essa alusão fez total sentido na época. Sim. Não, na verdade, os problemas, na verdade, o que acontece, o que se desenha na Idade Média, vai surgindo como um problema na fase em que Agostinho estava vivo, né? Foi bispo da igreja. Eu não sei se vocês sabem, mas o bispo ele tem um papel, é um cara que faz tudo praticamente. O Agostinho, quando ele volta para a África, ele herda uma terra do pai dele, né? A mãe dele já havia falecido, e ele volta para a África e ele funda ali um mosteiro que ele vai viver com amigos, onde ele vai estudar, onde ele vai fazer as práticas ascéticas do cristianismo, catolicismo, e ele vai abrigar uma grande quantidade de gente depois, certo? Na verdade, ele volta para a África, ele não torna-se ainda bispo, né? Ele permanece um tempo lá, depois ele é nomeado bispo, certo? Então, existia lá na África uma grande influência do Império Romano já, entende? Então, a Igreja Católica, o Império Romano, ele tinha uma forte influência na região que Agostinho nasceu e viveu uma certa fase da vida, até a sua adolescência, juventude. Então, quando Agostinho ele é nomeado bispo, ele passa a tomar conta das coisas da igreja, ele passa a ser responsável pelas pessoas que são abrigadas pela igreja, pessoas que não têm de morar, pessoas que não têm o que comer, pessoas, órfãos, viúvas, e todas essas coisas de que o cristianismo trata. O próprio Cristo ele manda, é o mandamento dele que seus discípulos façam, né? Acolher os órfãos, as viúvas, e coisas do gênero. Então, Agostinho ele teve um papel muito importante ali naquele período. Inclusive, houve uma época em que o Império Romano ali ele estava sendo invadido por muitos povos, sendo saqueados, povos chamados de bárbaros. E a única coisa que foi poupada foi a igreja. A igreja onde Agostinho estava, a igreja e as pessoas que ali estavam. Inclusive, muitas pessoas ali do Império Romano ficaram escondidas na igreja e só sobreviveram por conta disso. Porque muitas coisas foram dizimadas, destruídas, ateadas fogo. Então, Agostinho foi como uma espécie de pai para a igreja, para os fiéis da igreja. Enfim. Alguma dúvida? Vocês entenderam? Vocês entenderam o que eu falei até agora? Oi?
Entendi. Então, a gente falou sobre o problema do mal, período clássico, no período helenístico, e agora a gente vai falar do problema do mal, né? Entre aspas, né? No período da filosofia medieval, porque vocês sabem que o Agostinho é anterior a essa fase, então é um precursor, né? Mas, enfim, vocês sabem que a maneira que Agostinho vai pensar o problema do mal vai estar relacionado à igreja, né? Já existe ali uma relação entre igreja e Estado, que vai sendo alternada ao longo do tempo, porque vão haver dissensões entre os povos católicos, vai haver algo chamado arianismo, que vai dividir a igreja de certa maneira. Mas, entre esse tempo, mesmo durante esse tempo que há essa mudança, há ali uma relação entre igreja e Estado. E o Agostinho, como filósofo, como padre da igreja, bispo, ele vai pensar o bem ou o mal como o bem ou o mal para a sua igreja, a sua comunidade, certo? E a filosofia e a teologia vão dar de mãos dadas. Então, eu não poderia falar que Agostinho vai falar sobre o mal ou o bem desassociado da teologia. Isso seria uma mentira falar isso. Então, ele usa tanto a filosofia quanto a teologia para falar, para pensar o problema do bem ou do mal. Então, qual seria a finalidade de pensar o bem? Ou saber também o que é o mal, para que, sabendo o que é o oposto, né, por contraste, se torne claro o que é o bem. A finalidade, né? Vocês viram que eu falei sobre a finalidade de pensar o bem lá, do grego clássico, do grego helenístico, e agora, qual vai ser a finalidade de Agostinho pensar o bem? A salvação do homem. Será essa, essencialmente falando, o motivo pelo qual Agostinho vai procurar a ascensão, né? A ascensão no conhecimento, a ascensão na graça, a ascensão espiritual. Ficou claro para vocês? Vocês entenderam? Alguma dúvida? Alguma colocação? Tudo certo, professor. Oi? Oi, Ana, não entendi. Não, só falei que tá tudo certo. Ok. Então, uma coisa que a gente vai falar agora é o seguinte. Vocês sabem quem é esse cara que está aí no slide? Vocês sabem quem é ele? Você sabe qual é a influência que esse homem teve na vida de Santo Agostinho? E qual será a influência que esse homem e a religião, que também era uma filosofia, vai ter sobre o problema do mal e sobre como Agostinho vai pensar esse problema do mal e o conceito de mal e de bem? Você sabe a importância de entender quem é esse homem e o que é isso daí que ele fundou, chamado maniqueísmo. Então, pessoal, esse daí que vocês estão vendo é Manes ou Mani, tá certo? Ele viveu ali na região da Pérsia e ele era uma pessoa extremamente inteligente, ele era poliglota, ele falava todos os idiomas do Império Persa, ele conheceu a Índia, ele conheceu o Tibete, certo? Ele conheceu muitos lugares e religiões. E ele utilizou todas essas religiões e ele se aprofundou para fundar o maniqueísmo. Então, as principais religiões que ele utilizou para fundar o maniqueísmo foi o zoroastrismo, o hinduísmo e
o cristianismo gnóstico, ou o gnosticismo cristão. Mas por que estou falando desse homem e dessa religião? Porque Agostinho, no período da sua juventude, ele foi adepto dessa religião chamada maniqueísmo. Ele, antes de se converter ao cristianismo, ele se reunia com essas pessoas que seguiam esse mani, certo? Inclusive, foram amigos de Agostinho que o ajudaram em fases muito difíceis da vida dele. Conseguiram emprego para ele, ele se tornou professor, foi ensinar em Cartago, né? Chegando lá, ele tem alguns problemas em Cartago e ele resolve que não está gostando daquilo, de repente ele vai para outro lugar, ele vai ensinar lá em Roma, enfim. Ele vai encontrar problemas também lá ensinando para os alunos que cursavam a época do semestre, os semestres, nos últimos semestres eles abandonavam o curso e não pagavam Agostinho, então, mas a gente não vai adentrar muito nesse assunto. Eu quero que vocês entendam que antes da conversão de Agostinho, ele era maniqueísta. E o que é o maniqueísmo? O maniqueísmo é fundado por Mani, né? Ele vai usar as bases do hinduísmo, do zoroastrismo, do gnosticismo cristão, para fundar uma religião que é baseada em dois princípios, essencialmente falando. Esses dois princípios são representados por dois deuses da mitologia persa, que são o Ormus e o Arimã. Ormus seria o deus do bem e Arimã seria o deus do mal. Certo? Então, o Mani, ele vai influenciado por esses dois conceitos de bem e mal, esses irmãos que eram deuses da mitologia persa, né? E virada a religião do zoroastrismo, né? Ele vai dizer que esse bem é a luz e esse mal, que se chama Arimã, que é o nome do deus Arimã, ele será a matéria. Então vai haver aí um dualismo, entre luz e trevas, bem e mal. O maniqueísmo considerava que a matéria era ruim, portanto ela deveria ser superada, expurgada. Como era que eles faziam isso? Como é que eles expurgavam a matéria deles mesmos? Primeiro, eu quero que vocês entendam que haviam dois tipos de alma no maniqueísmo. Uma alma era uma alma corpórea. A outra alma era uma alma de luz, né? Que era representada pelo bem. Então, o que acontece? Quando existe o bem e o mal numa mesma coisa, e ao mesmo tempo essas duas coisas são antagônicas, elas são opostas, né? Elas são inconciliáveis, são totalmente distintas. Vai haver uma luta entre o bem e o mal, porque havia uma luta entre Ormus, o deus do bem, e Arimã, o deus do mal. Então, a luz e a matéria estariam travando uma luta eterna, assim como esses dois deuses que eram irmãos da mitologia persa. O papel do maniqueu, que era
a pessoa adepta a essa religião, maniqueísta, ela tinha o papel de fazer com que a luz saísse da matéria. Como é que isso era feito? Haviam práticas espirituais em que eles se privavam de muitas coisas, de prazeres sexuais, de prazeres da alimentação, né? Prazeres gastronômicos. Então, quanto mais magro fosse a pessoa era considerada, né, mais santa, entre aspas. A pessoa de mais luz, porque ela libertava do corpo dela as partículas de luz. Inclusive, eles arrotavam para expurgar. Eu não estou brincando, estou falando sério. Eles arrotavam para expurgar. Eles pensavam que expurgariam a luz da matéria que estava no corpo deles. Né? Em uma dessas duas almas. Meu Deus, então esse cara era muito magro, professor Simone? Eu não sei, eu não posso dizer isso. Não tem nenhuma imagem, né, na verdade, para dizer isso. A gente tem poucas imagens, né? Mas tem-se a pensar que... rosto, cara. Inclusive, Karina, eles também não podiam trabalhar em certo tipo de trabalho, porque era como se eles pudessem, de repente, destruir o bem. Como é que eles poderiam destruir o bem? Quando o carpinteiro serrava a madeira, ele poderia acertar bem na partícula de Deus, entende? Ele poderia acertar bem ali na luz que estava presa na matéria, na madeira. Então ele não podia ser marceneiro, porque se ele fizesse aquilo com a madeira, ele estaria matando, destruindo as partículas do bem, da luz. Menino, mas que coisa, hein? Isso é engraçado, né? Eu tô dando risada aqui porque eu tava pensando assim, né? Eu fiz a pergunta para eu fazer se ele era magro, né? Como se houvesse câmeras naquela época para tirar a foto do cara. Isso mesmo, mas existia a pintura, né? A pintura, existia a escultura, existia tipos de arte que representavam aquela realidade, né? Fotografavam aquela realidade, aquelas pessoas que viviam naquela época, como sempre houve na história. Então, o que a gente tem de Mani são algumas fotos como essa, não dá para saber muito bem se ele era muito magro, muito gordo, mas tende-se a pensar que sim, porque por conta da própria filosofia da religião, que era de fazer com que a luz sobrepujasse a matéria, entende? Então, para que houvesse mais luz que matéria, é necessário que o cidadão fosse magro, porque era como se ele devesse comer muito pouco para que houvesse menos matéria. Né? Mas aí, Karina, o que foi que aconteceu para Agostinho abandonar esse maniqueísmo? Agostinho começou a achar algumas coisas incoerentes na religião, né? Como coisas do tipo arrotar para expulsar certos fluidos e, com isso, libertar as partículas de Deus, as partículas da luz. Como também os privilégios de certos sacerdotes do maniqueísmo, e somente eles podiam fazer certas práticas e os outros membros não, entende? Então, eles praticavam sexo, eles comiam muito para depois arrotar. Eles comiam muito e arrotavam depois para poder comer tudo aquilo, entende? Então, você começava a ver muitas brechas aí, como vocês enxergam também hoje em dia as brechas na lei do direito, nas emendas à Constituição e coisas do gênero, vocês enxergam que sempre há aquele jeitinho de burlar o sistema. Professor, então, eu não sei se você já chegou a falar, porque teve um momento da aula que eu saí, mas no caso, Santo Agostinho, ele, vamos falar, né? Ele fez algum milagre para ser canonizado, né? Na verdade, para se tornar santo? Então, lá no livro A Cidade de Deus, o livro 1 da Cidade de Deus, da edição Calouste,
lá no prefácio, na introdução do livro, existem comentários em que disse que supostamente Agostinho haveria feito pelo menos um milagre, teria curado uma pessoa, né? E ele teria também curado a si mesmo. Entende? Uhum. Mas isso eu não posso falar disso com certeza. Isso é algo que está lá. Alguns comentadores falam algo a respeito, mas não é algo que se possa ter 100% de certeza. A questão é que Agostinho foi um homem extremamente generoso, extremamente ascético na sua religião. Agostinho não possuía nem a própria roupa do seu corpo. As roupas que os padres utilizavam lá no seu mosteiro não era de ninguém, eram roupas que todo mundo usava, as roupas que estavam ali, não havia nada dele. A única coisa que ele possuía era um anel que ele utilizava, né, depois, quando ele tornou-se bispo, que era para ele fazer uma espécie de carimbo em cartas, em coisas que eram uma espécie de documentos da igreja, né, quando havia a necessidade da comunicação entre as igrejas e decisões sérias que a igreja tinha que tomar. Então, Agostinho, a única coisa que ele possuía, esse anel era de ouro, mas Agostinho, a única importância que Agostinho dava esse anel é porque aquilo representava um poder, no sentido de ele poder realizar a tarefa que ele foi incumbido de cumprir. Então, ele foi extremamente devoto à pobreza, ele usou tudo que ele tinha em prol da igreja e das pessoas, a propriedade que ele herdou do pai. Ele cuidava das pessoas, ele era um administrador dos negócios da igreja, ou seja, ele precisava alimentar todo mundo, então ele tinha que cuidar das vinhas, ele tinha que cuidar das parreiras, ele tinha que cuidar de tudo, entende? Ele tinha que vender uma parte daquilo que sobrava, e daquilo que ele vendia, ele tinha que utilizar para a própria igreja, para suprir as necessidades daqueles fiéis que ali estavam. Então, Agostinho ele se dividiu em muitas partes, ele se dividia entre o escritor, né? Muitos dos livros dele foram escritos em muitos e muitos anos. Só foram concluídos alguns depois de 20 anos. Outros mais do que isso, 30, 40. Então, ele ia escrevendo quando ele tinha tempo, porque ele era um homem cheio de obrigações. Então, quando as pessoas questionam se Agostinho era ou não santo, porque o santo tem que fazer algum milagre, eu pergunto a vocês, o que é um milagre? O que é um milagre? É algo contrário às leis da natureza? O milagre é contrário àquilo que é ordinário, é aquilo que é extraordinário. Será que não é extraordinário o fato de uma pessoa como ele, né? A transformação que Agostinho teve na sua vida e a transformação que ele pôde proporcionar às pessoas por causa dessa transformação que ocorreu na vida dele. Então, se você observar a juventude de Agostinho, ele era uma pessoa que talvez fez coisas que a maioria de vocês aí não fizeram, né? As pessoas consideram errado. Ele chegou a roubar, inclusive. Então, você veja aí um testemunho de extrema mudança. Até roubar. Sim. Eita, menino, que bagaceira, hein? Na infância. Ele viveu muito tempo com a sua concubina, que era considerada, na época, uma prostituta. Isso também era considerado algo errado na época. Enfim, e é extremamente aventureiro, extremamente... Professor, então pelo menos ele se divertiu, né? Porque, assim, essa questão da religião católica é um pouco intrigante, né, na verdade. Porque a questão dos padres, eu tenho até, assim,
Eu tenho até pena, porque na verdade a pessoa não poder criar uma família, não ter relações com outras pessoas, isso é chato demais. Assim, Né? Mas isso tudo teve a história por trás, né? Tudo por conta de dinheiro. Um absurdo, absurdo. porque assim, eu não entendo muito de religião, mas eu acredito que Deus não é contra a gente ser feliz, não, tenho certeza. Então, Agostinho, ele foi feliz, né? Pelo menos antes, assim, dele mudar de concepção, ele foi aventureiro, brincou bastante, né? Exatamente, Karina. Esses prazeres fazem parte do ser humano, sabe? Então, pessoal, o Agostinho talvez ele se considerasse muito feliz enquanto ele praticava esses prazeres, porém, o próprio longo da jornada dele, se vocês tiverem a oportunidade de ler as confissões dele, né, o livro das confissões, vocês vão observar que, ao longo da vida de Agostinho, ele vai tendo uma série de arrependimentos, ele vai mostrando, na retrospectiva da sua vida, os momentos em que ele se percebia extremamente triste, extremamente perdido, extremamente confuso e angustiado, porque ele não conseguia encontrar felicidade. Ele buscava felicidade e não encontrava. Ele se sentia triste. Porque isso, felicidade, isso que vocês estão chamando de felicidade, não estou dizendo que não é felicidade, porque existe o rei Salomão, por exemplo, que vai falar sobre as coisas essenciais da vida do ser humano que ele deve aproveitar e que isso é bom. Inclusive, o próprio Agostinho vai dizer que a maioria das coisas que vocês conhecem do homem, da vida do homem, são boas. O problema é o pecado, mas isso é uma questão que vai ficar para depois, não agora. Então, para o homem puro, tudo é puro, entende? Para o homem puro, tudo é puro. E a felicidade, assim como a infelicidade, ou a tristeza, ou conceitos análogos a esses, todos eles vão ser problemas na filosofia, tanto no período clássico, quanto no período medieval. A felicidade será um problema. A felicidade antiga do grego era a eudaimonia, certo? Encontrar a felicidade era encontrar a sabedoria, era ser sábio, tornar-se sábio. Para Agostinho, não sei se vocês assistiram um vídeo anterior que eu falo sobre isso, em que Agostinho vai dizer que a felicidade é a beatitude. O que é a beatitude? A felicidade é aproximar-se de um bem que não pode ser tirado sob nenhuma circunstância. É buscar a posse de um bem que você não pode perder de maneira alguma. E esse bem, essa sabedoria, é a sabedoria de Deus. Então, ao aproximar-se de Deus, da própria fonte da sabedoria, o homem se aproximaria da verdade, conheceria a verdade, e seria feliz, entende? Seria pleno, completo. Então, felicidade também vai ser um conceito que vai variar de contexto para contexto, de filósofo para filósofo, de escola filosófica para escola filosófica. É isso que eu quero que vocês entendam, pessoal, com relação à filosofia de modo geral. Tanto na filosofia medieval quanto em qualquer outro período da filosofia, isso vai vigorar. Entende? Isso será importante vocês entenderem. Então, maniqueísmo, voltando ao assunto, para que a gente não se perca, nada mais é do que isso. A luta eterna, né, entre dois opostos absolutos. E eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra, absolutos. Certo? Por que absolutos? Porque não é relativo. É absoluto, aquela coisa é em si mesma. Certo? São duas substâncias
distintas. É o bem e o mal. Ormus e Arimã, né? É a luz e a matéria, as trevas. Então, é uma luta que é eterna, porque esses dois opostos eles são iguais em poder. Ambos têm o mesmo poder, né? Mas são diferentes, são distintos, são opostos. Então, eles vão ficar lutando para tomar posse, para ver quem é que vai governar o mundo. Porque você vê que o maniqueísmo ele vai se basear na cosmogonia, né? A cosmogonia persa, a mitologia, que vai falar sobre dois governantes que lutavam, né, pelo mundo, pelo governo do mundo, que era Arimã e Ormus. Portanto, a luz e as trevas, o bem e o mal, ou a luz e a matéria. Então, já que eu falei de absoluto, eu quero que vocês prestem atenção nesse conceito, absoluto. Por que absoluto? Porque se existe o bem absoluto, existe o bem relativo. Mas eu faço uma pergunta para vocês agora, para cada um de vocês. Quem quiser responder ou quem quiser pensar, ou se vocês quiserem discutir sobre isso, vocês podem discutir. Pode existir o mal absoluto ou não? O mal absoluto existe? Ou é possível existir o mal absoluto? O que vocês acham? Tipo, professor, o mal absoluto seria tipo um conceito de mal que fosse indiscutível. Indiscutível. Estou pensando aqui, Ramon, não sei se eu posso usar essa definição, certo? Veja, quando se fala de indiscutível, se fala de princípios ou dogmas. Por exemplo, quando você quer aprender matemática, você tem que aceitar a ideia de que 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4, ou seja, você tem que aceitar toda a tabuada, tem que aceitar a maneira que é feita a operação, as operações matemáticas. Então, se você não aceita a tabuada, você não vai aprender a matemática, entende? Então, quando se diz que é indiscutível que 1 mais 1 é igual a 2, se trata de princípios, se trata de crença. Isso é outra coisa, Ramon, que a gente precisa observar em Agostinho para entender a filosofia dele. Agostinho ele vai dizer que a crença é a base do conhecimento, porque primeiro você precisa acreditar para poder conhecer algo. Se você não acredita, não tem como você vai conhecer. Então você deixa em suspenso, você suspende o juízo. É o que os céticos fazem. Eles suspendem o juízo, ou seja, eles acham que não tem como saber sobre aquilo. Eles acham que não é possível conhecimento daquilo. Então não vai ser, ele vai fazer uma regressão infinita e nunca vai chegar lá. Ele nunca vai chegar na verdade sobre aquilo. Sobre fatos, sobre determinada ideia, um determinado conceito. Então, se não se crê em certas premissas, não sei se vocês já estudaram lógica, mas eu também não posso adentrar aqui no assunto, porque senão vai prolongar demais a aula. Quando você aceita certas premissas, você aceita também a conclusão. Mas se você não aceita as premissas, não tem como você chegar à conclusão. Então, todos esses filósofos eles vão basear-se em certos princípios de pensamento, em certos princípios filosóficos que vão ser oriundos, muitas vezes, da religião. Então, não era só Agostinho que tinha religião. Os gregos tinham suas religiões, entende?
Platão tinha sua religião, Sócrates e Aristóteles também tinham suas religiões. E elas vão influenciar a filosofia dele. Elas vão servir de base para a constituição da filosofia deles. Também não posso adentrar muito aqui nesse assunto, porque senão a gente não termina essa aula, né? Professor, e o que seria o mal absoluto? Então, é isso que eu quero que vocês pensem. Mas não agora. Antes eu vou dar continuidade aqui à aula e eu vou voltar para esse assunto. E se eu esquecer, por favor, vocês me lembrem disso. Ok. Isso daqui, pessoal, se vocês não entenderam o que eu falei sobre o nome dos deuses, ou talvez fique mais claro com esse slide, você vê aqui à esquerda de vocês, esses dois seres aqui lutando, certamente o bem será aqui representado por esse homem e o mal por essa criatura que eu não consigo identificar se é um touro, se é um leão. Provavelmente é um leão, porque essa outra imagem aqui representa o próprio Arimã, que representa o mal, né? E aqui ele tem asas, está rodeado, não sei se é por uma serpente, mas ele é como se ele possuísse, né, uma cabeça de leão com corpo de homem. Professor, o do mal é o que tem a cabeça de leão? Isso, provavelmente sim. Nossa. Na verdade, provavelmente não, ele é sim. Ele é, mas é porque aqui nessa outra imagem você vê que está brigando esses dois deuses, que eles, inclusive, eles são irmãos na mitologia persa, Horus e Arimã. Então, eles lutavam pelo governo do mundo. Geralmente, sempre a figura do homem, ela sempre vai tender a representar o bem quando ela é comparada com os animais. Por quê? Por que vocês acham que isso acontece? Podem falar o que vocês pensam. É o que? Pode repetir a pergunta, por favor? Então, por que vocês acham aqui? Isso é importante para entender também, Agostinho. Não está ligado diretamente, mas indiretamente ajuda vocês a compreender a filosofia de Agostinho e o assunto que a gente está tratando sobre o bem e o mal. Por que vocês acham que geralmente tende-se a representar o bem pelo homem e o mal por feras, por bichos, animais, né, que não são os homens? Não vou aqui tratar de biologia porque eu não sou biólogo, mas pode falar. Eu acho que é porque o homem é tido como racional e a fera, o animal, como selvagem, né? Também, com certeza, também. Sim, super concordo com Júlia. Também, mas não só isso. Vocês vão ver que não só isso. Pelo menos para Agostinho, né? Acho que pela questão dos instintos dos animais também, porque, por exemplo, é meio que o que ela falou mesmo, só que de outra forma. Nós, seres humanos, alguns de nós, né? Vemos a morte ou matar alguém, ou alguma pessoa, como algo ruim. Mas os animais não pensam sobre isso. Eles, tipo, leão, eles matam os outros bichos e isso é um instinto para eles. Eles não pensam se isso é errado ou se isso é certo. Eles só vão, porque é instinto. Desculpa, qual é o teu nome? Eu não consigo ver, porque tem um nomezinho aqui na Franciele. frente. Oi? Franciele. 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 Ô, Franciele, isso aí que tu está falando, né? Os animais não pensam sobre matar outro ser algo ruim, não é isso que você está dizendo? Sim. É isso que eu entendi, foi isso que você disse? Foi sim. Então, vê só. Você tem que pensar não no matar por matar em si. Por quê? O animal ele mata obedecendo sua própria natureza, cuja finalidade é sempre a de sobreviver. E ele não pensa sobre isso, ele simplesmente segue a marcha, segue o instinto. Ou, como alguns colegas meus falam,
vai na banguela, né? Vai na banguela. Acho Por quê? muito, tipo, Oi? acho muito louco essa representação, porque na minha cabeça seria muito o oposto, Não entendi. de o bem ser representado pelos animais e o mal pelos seres humanos. Assim, na minha cabeça. Sim, você tá. É mais ou menos, mais ou menos. Não é tanto. Talvez tenha mais a ver com o homem do que com o animal que você falou. Por quê? Você não pode dizer que o animal é bom nem mal, entende? O animal, ele segue instinto. Vocês vão entender o que eu estou falando mais um pouco à frente, quando eu vou tocar nesse assunto, né? E é o do livre-arbítrio. Vocês vão entender essa dinâmica entre bem e mal. Então, tu guarda um pouco isso que tu está pensando agora, continua pensando nisso, coloca isso em foco agora, fica pensando nisso e espera a continuidade da aula e tu vai entender isso aí que tu está falando. Ou tu vai problematizar melhor isso. Inclusive, você pode até pensar coisas, inclusive, que eu não pensei. Então, por isso que eu quero que vocês digam o que vocês pensam, pessoal. Por quê? Porque são justamente os debates, é justamente o olhar de fora, o olhar do outro que pensa o contrário, que mostra para nós mesmos os problemas das nossas próprias ideias, dos nossos próprios sistemas de crença. Por isso que eu toco na questão do contexto, o contexto do surgimento, no contexto do surgimento, né? O contexto em que o problema ele é discutido. Ô, professor, Pode falar? eu também pensei, tipo, no do bem ser representado pelo ser humano por conta da questão de hierarquia também, né? Já que o ser humano tem esse complexo, assim, de superioridade e tal. Aí, pegando o gancho no que Julia falou, o bem é o racional, sabe? O ser racional, ele vai fazer o bem, e a racionalidade portanto, é a virtude do ser humano. Logo, ele é o superior. Aí o bem tem que estar atrelado sempre ao ser humano. Em algum sentido, você vai ter razão, Ramon, na filosofia de Agostinho, em algum sentido, mas você só vai entender depois. Também eu peço que você fique com isso em mente, não esqueça disso. Coloca um foco, pessoal. Quando vocês vão estudar filosofia, vocês tenham uma dúvida, uma pergunta, é bom sempre que vocês imaginem que tem um alvo que vocês estão querendo acertar, que vocês estão com esse alvo sempre em mente. Porque quando vai havendo as discussões, existe a clarificação, né, desses problemas, dessas Professor, coisas que a gente está pensando. pode estar relacionado também a um ideal a ser seguido, Um ideal a ser seguido. como o homem sendo na imagem de um Deus, sendo a imagem de um homem, para que o homem se espelhe por ele e siga esse caminho, o bem, e o lado mal, o Deus mal sendo uma imagem animalesca, traduzindo de modo a traduzir que tudo que o animal faz, que é agido pelo instinto, não é bom o homem seguir por esses instintos, porque seria o Deus mal, seria uma coisa relacionada à identificação do homem com o Deus do bem e assim segui-lo. Eu não sei se eu entendi o que você está querendo dizer. O que eu entendi que você está querendo dizer é que seguir o bem seria afastar-se, né? Ou procurar ao máximo não seguir os próprios instintos animalescos, mas fazer com que sobressalte a razão, que seria o que haveria de divino, do homem, compartilhado por Deus com ele. Seria isso? Eu não entendi. Foi isso que você quis dizer? Oi? Foi basicamente, foi basicamente isso, porque quando o homem cria a imagem de um Deus e a imagem desse Deus é semelhante à dele, ele se espelha. É como se fosse um pai protetor, alguém que
pode realizar tudo o que eu não posso fazer com a humanidade, na minha humanidade, como sendo humano. Então, se o homem representa Deus com a sua própria imagem, seria uma forma de fazer tipo, uma educação entre as pessoas para se espelhar naquela imagem e seguir, como sendo um referencial. E a imagem do que é mal, sendo alusiva a uma fera, pela questão que uma fera se norteia pelos seus instintos, puramente pelos instintos. E então, se o homem se guiar simplesmente pelos seus instintos, poderia incidir nesse mal, na concretização desse mal. Então, o ideal do homem, o ideal do bem na imagem do homem para que o próprio homem siga esse homem, esse bem, mais ou menos assim, tá entendendo? Se você estiver falando com relação ao assunto que eu estou tratando aqui agora, sim, faz sentido. Com relação a esse assunto. Faz sentido sim, Gineus, porque o objetivo do maniqueísmo seria libertar o bem, né, que estaria aprisionado no reino das trevas, que seria a matéria. Então, se o animal ele segue somente o instinto, é algo primitivo, está relacionado sempre com a matéria, né? Ele vai fazer com que sobressalte a matéria à luz, né? E eu não vou poder estender sobre esse assunto do maniqueísmo, sobre o significado do bem com muita profundidade, porque não é esse o foco aqui nessa aula, é somente eu estou tratando do maniqueísmo aqui para que vocês compreendam o problema do mal. O que é esse problema do mal é Agostinho, vocês entenderam? E é justamente, Genailson, o problema do mal em Agostinho é justamente um problema que surge quando? Veja, não existe problema do mal quando existem dois princípios opostos que, respectivamente, representam o bem e o mal. Existe um ser que rege o bem, né? Existe um ser que representa o bem. Então, tudo que é bem deriva dele e é governado por ele. E o Deus do mal, sobre o qual o mal, tudo que é mal está sujeito, né? E sobre o qual tudo que é mal é por ele representado. Então, existem dois princípios diferentes, absolutos, são substâncias distintas. Não existe um problema aqui do mal, pelo próprio conceito de bem e mal, porque o bem é o bem e o mal é o mal. Não existe meio termo aqui nesse sentido, por isso que eu chamo de absoluto. A luz é o bem absoluto. E a matéria, ela é o mal absoluto. Então, quando eu contrasto essas duas coisas, elas são totalmente opostas. Não existe conciliação entre essas coisas. Então, a vida do homem na Terra seria, segundo o maniqueísmo, o papel de estar expurgando a luz das trevas, estar se libertando da matéria, porque a matéria é o mal. Entende? Então, não há aí um problema. Quando é que vai ter um problema? O problema vai ser o seguinte. Esse aqui, olha. Vocês vejam que é o bem absoluto para Agostinho, é Deus, não é isso? O bem absoluto é Deus. E o mal absoluto? Não existe. Por que o mal absoluto não existe? Em Agostinho, segundo Agostinho. Vocês sabem por quê? Eu sei que... Desculpa interromper, professor. Oi. Eu sei que ele acreditava que o mal, ele meio que não existia, porque existia tipo, o bem e a perversão do bem. Então é como se o mal fosse dependente do bem. Tipo, o mal só existe porque o bem existe, sabe? Ana, de uma certa forma, isso é verdade. Não é exatamente como você disse, mas está perto
do que Agostinho vai falar sobre isso. O mal é uma ausência. O mal é uma ausência. Né? Então, só que Agostinho ele vai definir o mal de 3 formas diferentes. Então, ele vai dizer que o mal... Só um momento. Ele vai dizer, pessoal, que o mal ele pode ser metafísico, moral ou físico. O que é que isso significa? O que é o mal metafísico? Primeiro, vocês têm que entender o que é o bem metafísico. O mal é o conceito oposto. O mal é ausência. Então, vocês têm que pensar agora a partir do conceito de bem. Então, o bem metafísico são graus de ser. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor o que significa, por exemplo. Existe o ser mais completo, absoluto, que representa o bem, que é Deus, do qual nada lhe falta, nada lhe pode ser acrescentado ou retirado. Ele é o ser completo em si mesmo e o bem perfeito, certo? Então, vai haver hierarquias, graus de ser. Esses graus de ser vão significar uma diferença entre as qualidades de ser. Por exemplo, Deus contém em si todos os atributos, enquanto essas hierarquias, vamos supor, os anjos, por exemplo, eles não vão conter todos os atributos que Deus tem em si mesmo. Eles vão participar dos atributos desse bem geral que é Deus. Se vocês estudaram Platão, vocês vão entender o que eu estou dizendo. A participação no bem. Alguém aí que já estudou Platão, que já assistiu alguma aula de Platão, eu acredito que com Marciano, não é isso? Marciano, meu amigo lá de Marte. Enfim. Então, o mal metafísico são hierarquias ou graus de ser. Ou seja, o bem, ele é ser. E quanto menos ser, ou seja, quanto menos completude no sentido de atributos, porque Deus tem vários atributos, isso tem a ver com qualidades. Quanto menos atributos, menos qualidade, menos ser, entende? E você vai de Deus aos anjos e outras criaturas intermediárias, você vai chegar no homem, nos animais, você vai chegar em outros tipos de animais, você vai chegar nos vegetais, você vai chegar no reino mineral, então você vai perdendo a complexidade do ser, você vai tornando as coisas menos completas, participando apenas em algum dos aspectos gerais desse bem. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Hein, pessoal? Ficou claro? Sim, eu entendi. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma colocação? Algum Até ensaio? agora não. Até agora não, Luan. Certo. Então, vamos continuar. Então, esse mal ele pode ser metafísico, ou seja, a ausência de ser, certo? Ele pode ser moral. E o que é o mal moral? O mal moral é a corrupção da vontade, é o pecado. Podendo agir de tal modo, podendo fazer tal coisa, se faz outra. Tendo a capacidade de decidir por algo bom, optar-se por outra, entende? Então, essa moral vai ter a ver com o livre-arbítrio que só o homem possui, para que vocês entendam. Né? Já que antes vocês falaram sobre os animais. Os animais não possuem livre-arbítrio, segundo Santo Agostinho. Eles seguem a sua própria natureza animal e visa o fim da natureza animal, da vida animal, é simplesmente deixar seguir o seu curso. Né? Reproduzir, sobreviver, certo? Mais nada.
Apesar de que Agostinho ele vai dizer que os animais também possuem alma, mas esse ainda não é um tema que eu vou tratar aqui nessa aula. Isso é tema para outra aula, outro assunto, outros livros tratam desse assunto. Então, e por último, e não menos importante, o mal físico. O que é o mal físico? O mal físico é o resultado do pecado. Então, antes do pecado, era como se não houvesse doença no homem, não houvesse imperfeição, né, no seu corpo. Então, quando perde essa imperfeição, perde a harmonia originária. Perdendo a harmonia originária, vem a doença. Porque o que é a doença? É a desarmonia do corpo. É a desarmonia dos elementos que constituem o nosso corpo físico. Então, pessoal, a doença, ela é um mal. Ela é o mal para o nosso corpo também. Ela é o mal no sentido... Existe o mal no sentido ontológico, que é a ausência de ser. Existe o mal moral, que é a corrupção da vontade ou a ausência da vontade. E o mal físico, que é a doença, que é a desarmonia do corpo, que vai levar à sua destruição. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, vê só. Existe o bem absoluto, que é Deus, e existem níveis de bem, né, ontológicos de bem, que participam desse bem geral, absoluto e tudo mais. Mas, por exemplo, quando eu falo de mal moral e mal físico, vocês acham que isso é um mal absoluto ou isso é um mal relativo, circunstancial? Vocês podem falar o que vocês pensam. O que vocês acham? Professor, qual é a pergunta? Você pode repetir? Como assim? Explica melhor essa pergunta também. Veja, talvez eu precise deixar algumas coisas claras para que essa pergunta vocês compreendam melhor. Veja, todo ser ele é perfeito em si mesmo. Ele é uma perfeição enquanto tal. Ele é uma substância perfeita em si mesmo, enquanto ele mesmo, certo? Ele é uma perfeição. Agostinho vai dizer isso. Isso daí tem a ver com a metafísica, com a ontologia. É o que diz respeito ao ser, certo? Embora o nosso ser seja diferente do ser de Deus. O ser de Deus é um ser necessário. O nosso ser é um ser contingente. Isso também ainda não é assunto para essa aula, mas talvez isso seja assunto para outra aula. Não sei se serei eu que falarei sobre esse assunto. Talvez seja outro professor, mas enfim. Existe esse bem absoluto, que é Deus, do qual vão derivar todos os outros bens por participação, assim como em Platão, por exemplo. Mas eu quero entender, o que eu quero entender aqui é assim, o mal moral e o mal físico, eles são absolutos. O que é que vocês acham? O mal físico e o mal moral, professor? Sim. São maus absolutos? Eu acho que não. Eu acho que Mas não, por quê? porque senão Elas são determinadas relativas. coisas não aconteceriam. Por que, por exemplo? Tipo, não é moralmente aceitável matar alguém, mas uma pessoa mata alguém. Uma pessoa mata Então, alguém. então isso não é um mal absoluto, porque ele continua acontecendo.
Ou seja, você está dizendo que a morte não é um mal absoluto. Ou seja, o mal, ele de repente pode não, a morte pode, de repente pode não ser um mal, não é isso que você está querendo dizer? Em Não. determinada circunstância. Mas quando eu falo de absoluto, é justamente isso. É porque, Algo tipo, na minha cabeça, para um mal ser absoluto, todas as pessoas teriam que concordar que esse mal é um mal. Entende? sim, perfeitamente. Perfeitamente, embora na filosofia não se vai levar em conta a opinião. Não sei se vocês lembram. Não sei se vocês lembram de Platão falando sobre isso nas aulas de Marciano, sobre a doxa, que é a opinião, certo? E o conhecimento, episteme, certo? Que é um conhecimento considerado científico, ou um conhecimento racional, enfim. Veja, o que você está dizendo, a consequência do que você está dizendo é, por exemplo, de repente, a morte, que a gente pode achar que é um mal, em uma determinada circunstância, ela pode não ser um mal. Não, eu entendi agora o que o senhor quis dizer. É porque eu estava realmente levando em conta um pensamento coletivo, mas não é bem assim que se pensa filosoficamente, né? Você É não porque, pode. mas veja, Tipo, pode falar. por exemplo, os 7 pecados capitais. Eles são pecados e não deixam de ser pecados porque outras pessoas praticam eles. Então, o mal absoluto, ele continua sendo mal absoluto mesmo que outras pessoas pratiquem. Porque não depende da opinião ou das ações de certas pessoas, mas depende de ser um fato. Ele é, de fato, mal. Mas veja, Entende? não é justamente o mal porque as pessoas praticam ele, você não acha isso? O quê? Não é um mal justamente porque essas pessoas praticam esses pecados? Como é que poderia ser um mal se não houvesse quem praticasse aquilo? O que você acha? Isso que você está Aí falando eu acho que eu é tô o mal moral. bugando. Se você olhar, se você olhar a parte 2 ali, no slide, entre a divisão do mal ali em Agostinho, esses 3 tipos de mal, isso que você está falando é o mal moral, entende? Que representa o pecado. Então, a moral, ela vai estar ligada a uma ação, né? Você está entendendo? Sim, sim, tô entendendo. Eu não sei se vocês já leram Kant, né? Ele fala lá do imperativo categórico, né? Então, o que é que vai acontecer? Será na ação prática que vai se revelar ali a moral, entende? Será a prática, serão as atitudes, é aquilo que o homem faz, é a ação do homem no mundo que vai dizer o que é pecado, o que não é pecado. Não é que vai dizer, vai representar ou não o pecado, entende? Vai representar o pecado ou a obediência, por exemplo. Ô, professor, eu pensei na questão. Tipo assim, eu posso estar muito distante disso, mas o mal só se torna mal quando praticá-lo. O mal só se torna mal quando praticado. Porém, quando sabemos que aquilo que a gente está praticando é mal. Qual é o teu nome? Cassandra. Cassandra. Cassandra, eu não estou ouvindo direito, tá meio ruim. Eu sou meio surdo. Cassandra. Ô, Cassandra, vê só. O que é o mal? Você lembra quando eu falei o que é o mal para Agostinho? Vocês lembram?
Se alguém lembra, por favor, fala. Vocês lembram que eu falei que era o mal segundo Agostinho? Vocês lembram? Alguém aí, por favor, pessoal. Uma alma que se salve, por favor. Professor, diga qual é a pergunta, o mal que o jeito que o Agostinho falava do que era mal? Então, Karina, tu lembra do que foi que eu falei sobre o que era o mal segundo Agostinho? O que é o conceito de mal, a definição de mal para Agostinho? Lembro não, professor, não me recordo. Você me desculpa, tá? Pô, Karina, eu pensei que tu ia ser aqui. Tá. Pois é, acontece. Professor, Oi. vê, pelo que eu lembro, é porque eu tô bem voado aqui. Mas pelo que eu lembro, para Agostinho tinha o bem e tinha não exatamente o mal, era o bem alguma coisa. Eu não lembro A o ausência termo. do bem? Eu não lembro se foi isso. Cassandra matou a charada. Veja, fazendo a retrospectiva lá da pergunta, né, ela falou que Cassandra acertou. Mal é a ausência, mal é a falta. Então, ela perguntou, o mal, ele continuaria sendo mal se ninguém praticasse? Foi essa a pergunta? Ou o entendi errado? Foi mais ou menos nessa linha de raciocínio. Então, veja, como é que o mal, ele pode... Como é que o mal... Aliás, como é que o pecado pode ser um mal, mesmo se ele não for praticado por alguém? Primeiro, você tem que entender que o mal é a ausência. Então, como é que algo que é uma ausência pode ser algo? Porque aquilo que é o ser, e aquilo que não é o não ser. Estou falando de metafísica agora, de ontologia. Mas o pecado é um mal moral, certo? Ok? Mas o que acontece? O que é esse mal moral? Esse mal moral é justamente a ausência de certos atributos, de certas ações boas, certo? E uma vontade firme. Então, mal moral é a ausência da vontade firme, é a ausência da boa vontade. Compreende? Sim, e como eu saberei a ausência, se tem a ausência do bem? Como é que saberá se tem ausência do bem? Tendo bem, né? Acho que é isso. Sim, mas tipo, se eu não entendo o que é bem, e aí? O que acontece? Se você não entende o que é bem, o que acontece, Porque possa ser que tenha concepções diferentes entre as pessoas. Entende? mas é justamente isso, foi justamente esse o assunto que eu toquei. Falando dos gregos, clássicos, dos helênicos, estou falando agora de Agostinho, vocês veem que o conceito de bem vai variar de filosofia para período, contexto histórico, político, econômico, enfim. Mas, se vocês já estudaram Kant, por exemplo, vocês vão ver que todos os filósofos, tanto Kant quanto qualquer outro filósofo, quando ele vai buscar entender um conceito, ele vai tentar universalizar aquilo dali. Ele vai levar aquilo ao extremo, ao absoluto. Ele quer uma verdade universal, entende? Então, por exemplo, se existe uma divergência entre o que é o bem ou o que não é o bem, ou que o bem não existe, ou que não existe, como é que se pode dizer o que é o bem? Como é que se pode dizer o que é o bem se existe uma grande dissensão a respeito disso? Mas o que é que isso implica, pessoal? Filosoficamente, eticamente falando, por exemplo. Se não se reflete sobre o bem e sobre o mal, se não se estabelece um estatuto do bem e do mal, por exemplo, como é que as leis são criadas? De onde vieram as leis? Porque as leis querem submeter os homens às mesmas normas de vida, obedecendo os mesmos preceitos, para que exista uma convivência harmônica. Vocês entendem?
Então, por exemplo, vou falar de leis. As leis estão presentes, vocês podem até discordar de mim, mas eu vou dar um exemplo e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Vocês estão na casa de vocês, vocês ligam um ventilador. Por que é que o ventilador funciona? Vocês sabem? Não preciso explicar tecnicamente, mas eu quero que vocês falem de maneira, como é que eu posso dizer, universal, de maneira geral. Né? Porque tem um papel a cumprir, né? Porque ele tem um papel a cumprir. Mas e de repente, quando o ventilador não funciona, por que ele não está funcionando? Porque algo deu errado para o seu funcionamento. E o que é que deu errado? Ai, professor. Alguma coisa quebrou, né? Oi? Porque alguma coisa quebrou. Ou então por fatores externos. Falhou o que? O sistema? Mas é a música. Verdade, Júlia. Não é música de pitch, não, né? Quando no sistema alguém desconfigurou. Não. Ela disse que era por fatores externos. Por fatores externos. Mas se não for fatores externos e o ventilador não está funcionando, qual é a explicação? O que é que existe no ventilador para que o ventilador funcione? O cidadão, quando foi lá e descobriu como era que ia criar esse equipamento, esse aparelho, de onde veio essa ideia, ele tirou isso de onde? E como foi que ele conseguiu fazer isso funcionar? Isso funciona a partir de que... Professor, rapidão. Oi? A aula vai O que? até que horas? Só pra ter uma Eletricidade? ideia. Oi? A aula vai até que horas? Só pra ter uma ideia. A aula vai até que horas? Vocês precisam ver com o Yuri, eu ainda não tenho certeza. Acredito que é entre 9 e 10 Era até horas. 9h30 ou até 9h45. Então, pessoal, eu vou explicar para vocês o que eu estou querendo dizer, já que eu acho que não estou sendo claro o suficiente, mas enfim. Beleza. Eu vou tentar finalizar aqui com esse final de tempo que tem, se for possível. Enfim. Então, pessoal, eu estou usando esse exemplo para ilustrar para vocês entenderem, porque a gente está falando aqui sobre um conceito de bem absoluto, uma definição absoluta de bem ou de mal. Veja, porque eu usei o exemplo do ventilador. Vou explicar. O ventilador funciona a partir de certos princípios químicos, físicos, certo? Vai envolver eletricidade, vai envolver uma grande gama de fatores para que esse ventilador funcione. Então, se houver algo ali naquele ventilador que está fora do lugar, um fio fora do lugar, se a eletricidade, se algum desses elementos que constitui a dinâmica sobre a qual o ventilador funciona, ele não vai funcionar. E o que é que eu estou querendo dizer com o ventilador? Quando eu relaciono isso com a ética, com a filosofia, com o bem, com o mal. Vamos lá. Se não existe leis, princípios que regem a humanidade, que colocam a humanidade em harmonia entre os seus semelhantes, se vocês entenderem a sociedade enquanto um organismo vivo, cujas partes se complementam e possuem funções, certo? Se esses elementos desse organismo se colocam em conflito um com o outro, se cada um tem uma definição de bem e de mal, se para um o bem matar não é ruim, para o outro é, então um vai matar o outro vai dizer que é ruim, o outro vai dizer que não é, Então você veja, vai haver uma desarmonia nessa sociedade, que é esse organismo, entende? Ficou claro? Ficou sim, professor. Então, todos os filósofos, as escolas filosóficas, todos os períodos, todos os filósofos, eles sempre tentam estabelecer
verdades absolutas, para entender o mundo, para explicar o mundo, para colocar ordem no mundo, para fazer a política, qual que quer que seja. Então, o que vai variar é essas ideias vão surgindo e vão entrando em conflito umas com as outras, umas se tornam mais fortes, outras enfraquecem. Então, assim como o nosso corpo, renovam-se as células, por exemplo, vão surgindo novas células, e aquele corpo, esse corpo que nós temos hoje, não é o mesmo que tínhamos há 10 anos atrás, por exemplo. Então, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Agostinho vai fazer a mesma coisa. Agostinho vai fazer a mesma coisa que Platão, que Aristóteles, que Sócrates, que qualquer outro filósofo. Ele vai buscar, né, um sentido, ele vai buscar um conceito absoluto para explicar o que é o bem e o que é o mal. E como se trata de filosofia medieval, como Agostinho é também um padre, é um teólogo, ele vai pensar nesses problemas junto com a teologia. Em alguns momentos ele vai explicar através da filosofia, em outros ele retorna à teologia, que é o fundamento do pensamento dele. Vocês entendem? Então, Agostinho ele vai colocar o bem absoluto como Deus. E esse Deus, ele vai ser a norma a ser seguida, certo? De obediência, é o padrão máximo do bem a ser seguido e a ser buscado, o alvo a ser atingido, a finalidade do homem é alcançar Deus, chegar até Deus, é voltar para Ele, voltar-se para Ele. Porque Ele é o bem absoluto e esse seria o destino do homem, entende, pessoal? Então, vamos recapitular. A gente já falou sobre o mal nesses 3 sentidos que Agostinho diz aí, metafísico, moral e físico. E o que é que isso tem a ver com o livre-arbítrio? E por que existe esse problema, existe isso chamado problema do mal? Veja, em Agostinho não existem 2 princípios que regem o mundo e que são opostos. Existe apenas um, que é Deus. Por definição, Deus é bom e, por definição agostiniana, o mal é a ausência desse Deus. Então, esse mal absoluto seria, na verdade, a ausência absoluta desse Deus. Mas por que isso não é possível? Vou explicar. Por quê? Se algo é ausente de algo. Se algo é uma falta de algo. Então, para que seja uma falta, é necessário que algo exista para que aquilo seja a sua falta, entende? Não sei se fica claro. Então, tudo existe dentro desse bem, não no sentido de que Deus é mal. Por quê? Porque o mal é o não ser. É o não ser. Certo? Então, ele não tem os predicados, ele não tem todas as potencialidades de Deus, ele não possui todas as características que são consideradas boas, ele não possui os predicados de Deus. Então, o mal é como o não ser. Entende? Porque para ele, tipo, se você não for nada para Deus, você não é nada. Não entendi. Porque para ele é tipo, se eu não for nada para Deus, então eu não sou nada, assim, nada mesmo. Mas como é que você não pode ser nada para Deus? Não entendo o que de perguntar. Não, tipo, era justamente isso que eu estava perguntando. Se esse mal é o contra, tipo, se você só é, se você é para Deus, era mais ou menos isso que você estava falando. Se você é bom e tal. Desculpa, quanto não dá para ver aqui, não estou conseguindo. É, Carla. Ô, Carla, Yuri está me falando aqui agora, recebi a mensagem de que são 22 horas e vai ter que encerrar a aula. Pessoal, vocês me desculpem, eu precisaria falar ainda sobre o livre-arbítrio, certo? Mas só para vocês ficarem com gostinho que é o livre-arbítrio,
Livre-arbítrio é a capacidade que o homem possui de decidir, de fazer, de optar entre uma coisa e outra. Em síntese, é isso. E os animais, segundo Agostinho, vão possuir essa característica. Isso vai ter a ver também com a racionalidade. Então, é justamente porque existe também esse livre-arbítrio que o homem possui a capacidade de ser bom, porque, caso contrário, se não fosse por esse contraste, não haveria como o homem enxergar aquilo que é bom, entende? O homem perceber aquilo que é bom. Ele estaria dentro do bem sem entender o que é aquilo. E sem o livre-arbítrio, ele seria escravo. Por exemplo, os anjos eles não podem praticar o mal, entre aspas.